daquelas que compra semente de abóbora e gostaria de saber realmente os benefícios dela para a tua saúde, se ela realmente vai transformar a tua saúde, mulher, se vai ajudar a desinflamar, desinchar, ganhar massa muscular? Então eu tô aqui para falar para você que sim, essa proteína é maravilhosa, está tudo nessa semente de abóbora. E agora já se prepara com seu caderno e caneta para anotar tudo. E já saindo desse vídeo, consumindo semente de abóbora. Eu sou a Nutri Vanessa Galdiano, nutricionista e fitoterapeuta, e aqui nesse canal eu te ensino a usar chás, sucos, shakes, shots e as sementes para desinchar, desinflamar o seu corpo e aprender a viver sem dor. E hoje nós vamos falar da nossa querida semente de abóbora. A semente de abóbora tem o seu nome científico como Cucurbita pepo. Isso mesmo, se você mora fora do Brasil, não conhece como semente de abóbora, é só pedir aí o nome de Cucurbita pepo. Porque essa sementinha, apesar de tão pequenininha, e eu vou abrir aqui para você conhecer, ela tem muita proteína, mas uma proteína de alto valor biológico. O que isso significa, Nutri? Significa que tem muitos aminoácidos essenciais, aquele que o seu corpo não produz. Isso mesmo, que vão se transformar em proteínas. Olha, ela assim, ó, pequenininha, assim. E o interessante é que ela tem um jeito certo de você utilizar para que você possa ter uma maior absorção nutricional dessas proteínas. A cada 100 gramas de semente de abóbora, 30 gramas são proteínas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um total de 200 gramas. Aqui eu tenho 200 gramas. Metade desse saquinho aqui seriam 100 gramas, correto? Então, nós temos 1/3 dele só de proteína. E aqui ocorre o mesmo jeito. 1/3 desse saquinho aqui, 1/3 é só proteína. Isso significa que vai ter uma construção de massa magra maravilhosa. E eu vou te falar como você vai conseguir consumir agora a semente de abóbora e até pode substituir o seu whey, por exemplo, por sementes. Por quê? Porque é muito mais concentração, particularmente eu gosto muito mais da concentração de proteína da semente de abóbora do que uma concentração de proteína apenas, porque a semente de abóbora, além da proteína, ela tem outros fitonutrientes que vão equilibrar os seus hormônios, te ajudar principalmente na fase de climatério e menopausa, onde ocorre o maior momento de inchaço e inflamação do seu organismo. Então sim, minha amiga, vamos lá pegar essa primeira informação. A cada 100 gramas de semente de abóbora, a cada 100 gramas, 30 gramas são proteínas. No caso, quanto que eu consumo então para ter a quantidade de 30 gramas? Normalmente, você consome a quantidade de 1 colher de sopa a 2 colheres de sopa. E eu vou te ensinar como consumir essas colheres agora. Porque não é só assim consumir, você tem que saber consumir de forma correta. Mas antes eu quero te explicar como que você vai entender os benefícios, se ela vai fazer sentido para a tua vida. Quando nós falamos que nós temos uma proteína de alto valor biológico, como a semente de abóbora, nós já estamos falando que ela tem muitos aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos são conhecidos como essenciais porque o seu corpo não produz. Primeiro, vou falar da lisina, um aminoácido essencial importante para a construção muscular, reparação dos seus tecidos, né, formação dos seus músculos e também fortalecimento dos seus ossos, já que ela é essencial para a absorção do cálcio, que existe uma queda muito significativa da absorção de cálcio de forma natural através da alimentação. É muito importante você entender isso porque nós acabamos buscando fonte de cálcio, suplementando o cálcio. Só que nós não podemos ficar suplementando cálcio, porque nós podemos calcificar, isso mesmo, as nossas, por exemplo, artérias. Eu mesmo vejo no consultório pacientes com vasos, né? Vasos sanguíneos, como a artéria calcificada, significa que não tem essa dilatação, o qual é muito importante ter, para você não correr o risco, né? E provavelmente correrá se tiver de um infarto, de um derrame. Então a gente precisa estar sempre com os nossos vasos sanguíneos muito bem limpos e funcionando. Então, sim, é importante para fortalecimento dos nossos ossos e melhorar, logicamente, toda a estrutura dos nossos vasos sanguíneos e assim não calcificar. Ou seja, como que você pode calcificar? Usando suplementação. Cálcio não se suplementa, pelo menos não sozinho e não sem uma orientação de um médico ou nutricionista. Mas a semente de abóbora te ajuda muito a ter uma melhor absorção de cálcio de forma natural por causa da
lisina, um aminoácido essencial que o seu corpo não produz. Falando nisso, também vai te ajudar a construção de massa magra. Então, sim, ele é super amigo da mulher, principalmente no período de menopausa, onde nós temos uma dificuldade maior para a construção de massa magra e, logicamente, uma dificuldade maior para a absorção de cálcio. Então, já coloca aí, quero utilizar semente de abóbora para fortalecer os meus ossos. E não importa se você ainda não chegou na menopausa, não tem problema. O importante é você já começar a arrumar a sua alimentação. Afinal de contas, primeiro vem a reeducação alimentar, depois vem a suplementação. A leucina é outro aminoácido essencial que tem na nossa semente de abóbora. E por que é muito importante? Ela está auxiliando a síntese das proteínas. Então, ela vai auxiliar muito a você não ter essa perda de massa muscular e vai ter uma melhor construção da mesma devido a não ter uma degradação tão forte das proteínas do seu organismo. Por isso que ela é muito associada à atividade física. Então, sim, nós queremos leucina. E sim, nós queremos de forma natural. A leucina ajuda muito, principalmente nos exercícios de resistência. Então, primeiro, pensa naquele exercício que você corre. Você precisa de uma resistência física, não é verdade? Porque a gente cansa rápido se não tem uma resistência. Então, nós precisamos. Ela também diminui muito as dores musculares após o exercício. Então, normalmente, quando nós utilizamos alimentos num processo de reeducação alimentar que diminua as dores pós-exercício físico, nós temos uma melhor recuperação. Então, você quer uma recuperação legal depois do exercício, utilize alimentos que tenham leucina, porque tem a síntese de proteína, ela vai te auxiliar a ter uma resistência melhor e ainda assim conseguir ganhar massa magra de uma forma adequada, diminuindo assim as suas dores musculares. Nós queremos leucina. Outro aminoácido essencial que você já vai ter ouvido falar, você sabe que é importante, nós chamamos de triptofano. Triptofano, ele é um precursor do quê? Da serotonina, ou seja, um neurotransmissor que ajuda você a ter esse sorrisão, seu humor e também ter uma qualidade no seu sono. Então, quando nós colocamos alimentos que têm triptofano e que se transformam em serotonina, como por exemplo a semente de abóbora ou a própria banana, que também tem esse poder, nós acabamos tendo um humor mais equilibrado, dormimos melhor, auxilia muito o estado emocional e trabalhamos muito em relação à ansiedade, estresse, nervosismo, depressão com a nutrição. Claro que tem outros fatores que precisam ser tratados, mas quando nós colocamos aqui em relação à própria nutrição, como eu posso potencializar o meu bem-estar e os meus tratamentos, nós colocamos alimentos que aumentem a serotonina. No caso, colocamos alimentos que tenham na sua composição triptofano. Sim, minha amiga, a semente de abóbora tem. A semente de abóbora tem um outro aminoácido, que é um aminoácido agora não essencial, o seu corpo produz, mas precisa de uma alimentação saudável, que é a arginina. A arginina é muito boa porque ela produz óxido nítrico, que tem um processo aí de dilatação dos vasos sanguíneos. Gente, quando você fala de um processo de dilatação, você já pensa numa melhor circulação sanguínea, que baixa a pressão arterial, que auxilia a diminuir vasos e varizes, que é amiga do coração, então faz sentido ter na sua alimentação. A arginina também tem um outro fator muito importante, que é a produção do hormônio do crescimento, que nós falamos de H. Então, ela é um precursor também que auxilia nessa questão da construção desse hormônio, que na fase do crescimento ajuda a criança a crescer, mas na fase adulta ajuda a mulher na sua construção de massa magra e no processo de emagrecimento. Então, nós queremos o hormônio do crescimento, nós queremos os GH, nós queremos. E para ter uma melhor formação dele, nós precisamos da arginina, que é um aminoácido que o meu corpo produz, por isso que a criança cresce, por vezes até sem uma melhor alimentação. Mas se potencializa muito quando nós colocamos alimentos saudáveis na nossa dieta. Então sim, minha amiga, coloca sementes que elas vão te ajudar nesse processo. Olha que interessante. A semente de abóbora tem um aminoácido não essencial que seu corpo produz, chamado glutamina. E por vezes nós até suplementamos, ele é interessante mesmo. Ele auxilia muito no processo de recuperação da sua microbiota, mucosa intestinal. Então, algumas pessoas, principalmente quem tem dificuldade de ir ao banheiro ou sofre com intestino irritável, ou seu intestino está sempre inflamado, às vezes até colite, diverticulite, claro que vai ter maneira como utilizar, faz bem porque recupera, a glutamina ela recupera essa mucosa, esse intestino. Então, sim, é muito bacana ter glutamina para a saúde intestinal. E
Nesse caso, a semente de abóbora, ela ajuda muito na saúde intestinal. A glutamina não é só responsável pela saúde intestinal, ela te ajuda a recuperar também os seus músculos, ou seja, a sua recuperação muscular pós-atividade física. Então, já fica aí a dica aqui, para quem é praticante de atividade física, e como nós estamos dando destaque à proteína nessa semente, a glutamina faz todo sentido e a semente de abóbora também, tá bom? Já entendemos a diferença entre aminoácidos essenciais e não essenciais. Ou seja, essenciais é aquele que o seu corpo não produz, mas nós precisamos e conseguimos através da alimentação, de uma alimentação equilibrada, e não essenciais é o que o seu corpo produz, né, em várias partes dos seus órgãos, através de algumas enzimas que são importantíssimos, porém o seu corpo produz, mas com uma alimentação saudável nós potencializamos, e muito esse processo. E os aminoácidos, eles vêm de uma proteína que ela é quebrada no seu organismo e constrói essa nova proteína para essa construção muscular. Então, para que nós tenhamos uma melhor absorção, ou seja, uma absorção de alta qualidade, né, uma proteína de alta qualidade, de valor biológico de alta qualidade, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos saber usar a semente de abóbora. E tem duas técnicas que utilizam muito bem a semente de abóbora. São elas, triturar essa semente. Triturar. Como aqui, na realidade essa que eu tô mostrando aqui é uma outra semente, tem aqui no canal, no caso amendoim, tá bom? A semente de amendoim tem aqui no canal, mas eu vou dar um exemplo e eu faço a mesma com a minha semente de abóbora, mas como eu ainda não triturei, eu queria mostrar pra vocês. Então vamos lá. Primeiro nós temos que usar o processo de torrefação, ou seja, nós vamos torrar mesmo essa semente em 5, 10 minutinhos, ou você pode comprar torrada. E posteriormente nós vamos triturar, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos ter todo o benefício que nós poderíamos ter. Diferente da linhaça e do gergelim, que precisam ser triturados, porque do jeito que entraram, eles saem, a semente de abóbora não é assim, porque como tem o processo de mastigação, você acaba triturando ela sim na hora que você come. Eu gosto de triturar ou no liquidificador, ou tem um aparelho específico para triturar sementes. É muito parecido com um processador, só que você só vai dar uma pulsada, ou seja, né, uma ou duas pulsadas no processador, porque caso contrário vai virar uma pasta, e nós não queremos uma pasta, nós queremos que triture, como se fosse uma farinha. Posso comprar triturada? Não, gente. Por que eu não posso comprar triturada? Simples. As sementes não são frutas, então elas não vão oxidar se você triturar de manhã, utilizar hoje, amanhã, depois, no período de 15, 30 dias. Tudo bem, desde que você armazene num lugar fresco, bem vedado, onde não pegue sol, e ainda mais se você colocar num pote de vidro, tá bom? Seria bem interessante. Mas ela não pode pegar sol, ela tem que ficar num lugarzinho vedado e, logicamente, você utilizar no período aí de 15 a 30 dias. Então, uma maneira muito bacana é você comprar a semente e triturar em casa. Quando nós compramos a semente triturada, nada me garante que aquela semente não está ali muito tempo. Ou o processo que ela foi triturada não foi muito agressivo. E se for muito agressivo, ela deixa de ter proteína na sua composição e começa a ter mais carboidrato. E isso acontece com as farinhas. Então, quando você fala, posso comprar uma farinha de aveia? Não, gente, compra um farelo de aveia ou flocos de aveia. Porque a farinha vai ter mais carboidrato. O mesmo vai ocorrer se você comprar uma farinha de abóbora. Semente de abóbora, vai ter mais carboidrato. E aqui nós estamos dando uma ênfase maior à proteína, que é a riqueza dessa semente. Então, triturar em casa não vai ser tão agressivo. E isso é muito bom para nós. Nós não queremos que seja tão agressivo. Nós queremos que triture, mas não precisa ficar uma farinha. Triture um pouco, quebre um pouco essa semente. E aí você vai liberar, quando você tritura, seja aí no seu triturador de sementes ou seja no liquidificador, não deixa virar pasta. Você vai liberar o que nós chamamos de fitonutrientes. Os fitonutrientes são justamente os metabólicos que têm o poder antioxidantes de eliminar os radicais livres e que são anti-inflamatórios. E é também no que nós falamos aqui, nesse processo de ter muita proteína e aminoácido, está no interior da semente. Só que a casca da semente, ela é difícil de digestão e ela é dura. Então, quando nós não trituramos, por mais que mastigamos, nós não conseguimos mastigar por vezes tão bem. Por
vários motivos. Às vezes comemos na pressa, que não é o ideal. Às vezes os nossos dentes já não são mais tão fortes como eram quando nós éramos criança. Então nós temos que comer o quê? Com muito mais cuidado. E quando nós trituramos a semente, facilita esse processo. Porque essa casca que não é digerível, ou seja, não é de fácil digestão, né? Vai te prejudicar, uma digestão lenta, você se sente pesada, ela acaba amenizando muito no processo de trituração. Então, por isso que nós trituramos as sementes, tá bom? Quando nós trituramos as sementes, essas proteínas de difícil digestão, elas ficam mais fáceis de ser digeridas por causa das enzimas, que entram ali em ação e vão auxiliar esse processo mesmo. Então, as enzimas digestivas também são favorecidas quando nós trituramos a semente de abóbora. Fatores como uma pessoa que tem colite, diverticulite, retocolite, elas precisam comer tudo já triturado, elas não podem comer sementes, assim, elas precisam comer tudo triturado para não ter problema aí no seu intestino. Por que teria problema no nosso intestino? Porque se você não triturar essa semente, você precisa mastigar bem. E se você não mastiga bem, do jeito que ela entrou, ela vai sair. Você olhar nas suas fezes. Eu sei falar de fezes aqui, né? Mas se você falar de nutrição, fezes, xixi, suor fazem parte do nosso dia a dia e é onde mostra onde está a nossa saúde, tá? Então você pode perceber que se você não mastigar bem a semente, do jeito que entrou ela vai sair, porque é difícil digestão, né? Então o que seria interessante? Triturá-la. Porque vai facilitar o seu processo de digestão, vai quebrar essas paredes duras da própria semente e auxiliar a liberação das enzimas, te liberando assim os fitonutrientes, todos os benefícios que eu falei aqui para você nesse vídeo. Mas antes de triturar, nós precisamos torrar. Outro processo muito importante da semente de abóbora é torrar a semente. Por que torrar, Nutri? Bem, o processo de torrefação, ou seja, torrar a semente, ele auxilia a diminuir a produção de ácido fítico que tem nessa semente. O ácido fítico pode grudar nos minerais como o cobre, como o zinco, como o ferro, diminuindo a absorção dos mesmos. E aí você vai ter uma deficiência de mineral. Para que esse processo não ocorra, nós torramos ele. Quando nós torramos, nós auxiliamos no processo de digestão muito e diminuímos a produção de ácido fítico de uma semente. As sementes torradas também auxiliam demais a tornar mais palatável, ou seja, um sabor e textura mais agradável. Quando nós torramos a semente de abóbora ou qualquer outra semente, nós temos um processo de uma semente amanteigada e mais fácil de ser digerida, além de diminuir muito, por exemplo, sabores ou como o amargo. Então isso é muito interessante. Você consegue melhorar a digestão, melhorar o sabor, diminuir o ácido fítico, ainda deixar a semente não amarga. Em alguns casos, quando o seu paladar sente ela um pouquinho mais amarga. Outro processo interessante de uma semente torrada é que o prazo de validade aumenta. Porque vai ajudar a diminuir a umidade e assim o próprio processo de deterioração diminui também, aumentando o prazo de validade. Então, na realidade, até para você consumir de forma mais segura uma semente, é muito interessante essa semente ser torrada, tá bom? No caso, eu estou falando de sementes como semente de abóbora, semente de castanha de Pará, gergelim. Estou falando aí de semente, por exemplo, também como castanha de caju, nozes, esse tipo de semente que são fáceis de serem torradas e fácil para o consumo. E por último, o processo de torração ou torrefação auxilia muito a diminuir as fibras, elas são quebradas, facilitando a digestão, principalmente para quem tem já problema gastrointestinal. Então vai ajudar muito mesmo a diminuir esses desconfortos gastrointestinais. Melhora a absorção, melhora a textura, o paladar, torna mais digestiva e auxilia muito a melhor absorção dos fitonutrientes. Nesse caso, tanto triturar quanto torrar os dois aumenta, potencializa o uso dessa semente. Então faz todo sentido, se você já consome semente de abóbora, usar desse jeito. E quanto que eu posso consumir? Normalmente, 1 a 2 colheres de sopa são a quantidade correta para alcançar 30 gramas de proteína. Então, por exemplo, se você quer 30 gramas de proteína, você pode colocar 2 colheres de sopa num shake pela manhã. Você faz um shake e coloca 2 colheres de sopa de sementes de abóbora. Você vai aumentar e facilitar a sua digestão. Então, você sim, faz um shake com aveia, você vai colocar chia, se você desejar, as sementes que você está acostumado, coloca ali no liquidificador e tritura, né? Vai ficar muito bom esse teu shake. Ou você pode utilizar para polvilhar a sua alimentação. Então você pega 1 colher de sopa, não 2, e vai polvilhar a sua alimentação, enriquecendo essa alimentação
com mais proteína e, logicamente, uma melhor absorção. Claro que você sempre tem que conversar com seu médico ou nutricionista. Aqui nós estamos falando para você a melhor forma de consumir a semente de abóbora e os benefícios que ela tem. Mas existem casos individuais e você sempre precisa ser acompanhado por alguém para te auxiliar de fazer todo esse processo e você entender como funciona. Eu já falo para você correr aqui abaixo, depois na descrição do vídeo, e entrar no meu grupo do WhatsApp, onde você vai receber orientações bem legais diariamente aqui pelo nosso canal do YouTube. E claro, vai poder participar do nosso próximo grupo do desafio Desinchar para Desinflamar e até ser uma amiga Fitonutri. Vai ser muito bom, hein? Então corre aqui abaixo e se inscreva, tá bom? Mas vamos continuar falando como nós podemos utilizar a semente. Então nós podemos polvilhar o alimento, podemos usar através de um shake, comer com uma granola, comer com frutas. Uma colher de sopa tem entre 10 a 15 gramas de proteína. Logicamente vai depender muito do tamanho dessa colher de sopa, que sim, tem tamanhos diferentes, e a quantidade, se é mais rasa, se é mais cheinha. Normalmente 2 colheres de sopa já tem uma quantidade proteica necessária. É que você não precisa usar só semente de girassol. Você vê que tem outras sementes e você pode associá-las ao longo do seu dia, que é uma forma muito benéfica de você conseguir os seus resultados, potencializá-los. Quem não pode utilizar semente de abóbora? Bem, quem tem fenilcetonúria não pode utilizar porque ela tem fenilalanina. Então, sim, não pode utilizar. Normalmente, essa patologia já é diagnosticada no teste de pezinho. Então, você fica atenta, conversa aí com o seu nutricionista. Normalmente já faz um acompanhamento, né, nutricional. Outro grupo que nós temos que ter cuidado é quem tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Normalmente, pelo alto teor de fibras, pode diminuir a eficácia do remédio. Então, o seu remédio provavelmente você já usa pela manhã. Utilize a semente no meio da manhã, não junto com o remédio, para não ter interação, tá bom? Droga nutriente. E diminua a quantidade. Se você ouviu aqui 2 colheres de sopa, coloque uma no seu dia a dia. Outro grupo que tem que ficar muito atento também são homens. Normalmente aqui é o canal para mulheres, mas se nós temos homem, é bom deixar aqui avisado. A semente de girassol tem muito zinco. Pode causar uma interação aí medicamentosa ou mesmo aumentar se você já estiver fazendo algum tratamento. Então, nesse caso, o zinco ele é muito importante para a saúde da próstata, mas em quantidades normalmente sugeridas menores do que as indicadas quando a gente fala de uso normal. Então, se você ouve que pode usar 2 colheres de sopa, normalmente nós utilizamos uma. Isso é o normal. Então, sim, pessoas que já fazem o tratamento, tá bom? Para câncer de próstata, é importante diminuir a quantidade de alimentos ricos no alto teor de zinco, mas não retirá-los, mas sim diminuí-los. Então já fica aí que essas orientações, como elas são muito específicas, seria muito importante você conversar sempre com o seu médico, com a sua nutricionista, porque existe uma necessidade de um acompanhamento. Afinal de contas, nós somos únicos, né? Nosso corpo é estudado de uma forma geral, mas nós respondemos diferentes situações diferentes. E lógico, quem tem colite, diverticulite, retocolite, problemas intestinais, também precisa ter muita atenção. De forma geral, tem que usar, como eu falei aqui, torrar e triturar. Vai te fazer bem. Mas é lógico que, para algumas pessoas, pode até causar um mal-estar, ir mais ao banheiro, quadros diarreicos, então fique atenta, tá bom? E agora você vai me perguntar, e óleo de semente de abóbora? Eu prefiro muito mais a semente. Todos os benefícios que eu gosto de relatar, normalmente vem através das sementes. Quando nós falamos de óleo, eles são muito concentrados. Tem alguns óleos, sim, que nós trabalhamos e são muito bacanas, como o óleo de coco, o azeite de oliva, são outros tipos de óleos ou gorduras no nosso dia a dia que nós fazemos uso. Agora, das sementes, eu gosto muito mesmo de trabalhar com elas, porque nesse caso nós temos um benefício muito grande. Mas existe sim o óleo aí da semente de abóbora que você pode eventualmente fazer uso. Só que a concentração de caloria é muito maior. Eu gosto muito de comprar as sementes, eu consumo, né, uma quantidade específica e o restante eu gosto de armazenar no freezer. Quando eu consumo uma quantidade maior, compro uma quantidade maior do que eu consumo mensal, tá? Porque é uma maneira de conservar bem essa semente. Eu gosto bastante de conservar no freezer. Então já fica. Então, por exemplo, aqui eu vou usar um mês, né? Então não preciso
por nada no freezer. Mas se eu tivesse 1 quilo de semente, eu pegaria uma quantidade dessa, utilizaria 1 mês e o restante eu armazenaria no freezer. Sementes eu gosto de fazer desse jeito, porém as frutas secas não, somente na geladeira. Outro processo muito bacana é você entender que sementes, elas podem ser compradas assim torradas, mas nunca compre salgada. Não compre uma semente salgada, vai ter um excesso de sal aí no seu organismo e não vai te fazer bem. Agora, se você quiser facilitar um pouquinho e comprar torrada, tudo bem, não tem problema. Mas se você for torrar em casa, criar um benefício também bacana nela, você pode torrar uns 5 minutinhos, mexendo sempre para não queimar, tá bom? Triture ela depois de fria, não quente, porque a própria umidade, o calor ali pode também danificar depois o processo de armazenamento da mesma. Bem, se você gostou aqui do vídeo, ou se você está com alguma dúvida, você vai deixar aqui nos comentários. Nossa, Nutri, fiquei com dúvida sobre tal ponto deste vídeo, sobre tal assunto deste vídeo, deixe nos comentários. E coloque abaixo para mim, se você tem alguma patologia, que você viu alguma doença, que você viu que a semente de abóbora te fez bem, ou se você já faz uso da semente de abóbora. O seu comentário, ele é muito importante aqui para o canal, tá bom? Então, nesse momento é o momento de você comentar. Vai aí, comenta. Bem, já comentou? Então agora é o momento de você curtir. Só que além de curtir, que pra mim faz todo sentido, quando eu vejo que tem aqui esse vídeo, alguém curtiu, eu falo, uau, fez sentido na vida dessa minha amiga, que está aqui no canal também, tem um sininho aí. Aproveita e se inscreva, porque toda vez que entrar um vídeo novo, você vai saber que a Nutri mandou um vídeo pra você. Então é muito simples o processo. Vai ali, clica no sininho. Você já está inscrita, parabéns. Põe aí um coraçãozinho ou um joinha. Gostei do vídeo e deixa aí o seu comentário, porque assim nós temos essa interação diária. Gente, eu aguardo você até o próximo vídeo. Beijão da Nutri e a gente se vê. Tchau, tchau!